E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, né? Mais uma aula de matemática do cotidiano com a primeira série do ensino médio. Como o próprio nome sugere, né? É aquela matemática voltada para o nosso dia a dia. Ou seja, são conteúdos que estão mais ligados com o nosso dia, que estão mais à nossa volta e que estão mais presentes na nossa vida, né? Deixa eu colocar aqui o slide para a gente continuar discutindo sobre esse ponto. Bem, pessoal, é, como eu já havia dito, né, nós estaremos tratando com a primeira série do ensino médio, isso, claro, do Colégio Estadual José Rodrigues Moreno, um ponto bem simples, né, que são os juros simples. Eu, professor Adenauer Lemos Ferreira, né, e falo direcionado principalmente aos alunos da primeira série do ensino médio. Vamos lá, é uma linguagem simples, como eu disse, do nosso cotidiano, para que a gente possa, né, lidar melhor com as nossas finanças. É isso aí, pessoal. Note que esse conceito, né, de matemática financeira, ele é um conceito essencial, ou seja, são ideias extremamente importantes para o nosso dia a dia, né? Olha bem, matemática financeira é um ramo da matemática, ou seja, é uma parte da matemática que dedica-se à variação, né, ou ao estudo das variações do dinheiro em um determinado período, analisando as atividades mais simples até as mais complexas. Ou seja, a matemática financeira aborda assuntos como as taxas de porcentagem, né, os juros simples, os juros compostos, acréscimos, descontos, acréscimos sucessivos, descontos sucessivos, todo esse mecanismo, né, que está aí ligado a empresas, a instituições financeiras, certo? Agora, o ramo que engloba cálculos como porcentagens, juros simples, juros compostos e variação percentual. Mas compreender todas essas operações, alguns conceitos são essenciais. Confira abaixo. É o seguinte, deixa eu minimizar essa imagem aqui para ficar melhor. Bem, primeiro ponto que a gente precisa entender, né, dentro da matemática financeira, que é o conceito do capital. Bem, o que é o capital? Vamos supor que você precisa comprar um carro, o carro custa 30 mil reais, e aí você vai numa instituição financeira para pegar esse dinheiro emprestado. O valor que você toma emprestado é o capital. O contrário também, né, é válido. Por exemplo, você vendeu um patrimônio e quer investir esse patrimônio numa empresa, ou quer investir, guardá-lo na caderneta de poupanças. Vamos supor o mesmo valor, né? Você vendeu um patrimônio por 30 mil reais e quer guardar esse valor. Com 30 mil reais seria o quê? Seria o capital. Definição de capital: valor do dinheiro no momento atual. Pode ser o que você pegou emprestado ou pode ser o que você emprestou. Qualquer situação é capital, tá? O capital também é conhecido como o principal. Isso é muito comum, pessoal, você ouvir alguém falando em principal. Por exemplo, a pessoa vende, né, uma mercadoria, um comerciante vende, e claro que se a pessoa não pagar no tempo hábil, vai haver o quê? Haverão os acréscimos, né? Juros. E aí, dependendo da situação, a pessoa fala, não, você paga apenas o principal. O principal é o quê? É o valor, né, que foi tomado inicialmente, né, que foi investido, que foi emprestado, que foi compro em mercadorias. Nós podemos chamar de capital, principal, valor presente ou capital inicial. Todas essas expressões referem-se ao dinheiro que é tomado, que é emprestado, no momento inicial, né, da relação financeira que venha existir. Juros.
Olha bem, pessoal, os juros é uma ideia bem simples. Por exemplo, você mora numa casa de aluguel. Todo mês você paga um determinado valor. Claro, o valor que você paga está relacionado ao valor da casa que você está usando. Então, os juros, perdão, o aluguel refere-se ou está associado ao valor da casa. Assim como os juros estão ligados diretamente ao capital inicial investido, certo? Então, os juros refere-se àquele valor que você ganha ou aquele valor que você cobra, né, pelo empréstimo que porventura seja feito. Na verdade, eu posso até dizer que quando uma instituição vende algo, né, e você não paga dentro do tempo hábil, você também vai pagar juros. E esses juros vão estar associados de forma direta ao capital inicial, tá? Ou seja, ao valor da parcela. Claro que vale até lembrar, tem um ponto importante aqui, os juros eles não estão ligados somente ao capital, mas também ao tempo que você vai ficar devendo, né, ou o tempo que você empresta o dinheiro ou toma emprestado de uma instituição, e também a taxa de porcentagem, né, que, na verdade, é também um dos fatores de influência nos juros, certo? Montante. Bem, o próprio nome já sugere, né? Montante é o monte formado com o capital que você pegou ou que você emprestou, mais os juros que rendeu, tá? Então, a definição aqui, ó, corresponde ao valor do juro adicionado ao capital acumulado. Então, se você somar o capital que você investiu mais o que ele rendeu ao longo do tempo, você tem o montante. Taxas de juros, né? Que é o fator que influencia nos juros. Vale lembrar que a taxa é um valor percentual. Por exemplo, vamos supor que você toma R$100 emprestado a 2% ao mês. Isso quer dizer que a cada mês você vai pagar R$2 a mais. Então, se você pegar R$100 a 2% durante um mês, isso, claro, eu estou colocando que a minha taxa de porcentagem aqui é ao mês. Então, se você pega R$100 durante o mês, no final do mês você tem que pagar um montante de R$102. Vai acumular o capital inicial mais os juros, tá certo? Então, a taxa é o valor que incide também de forma direta no capital. Como ele é percentual, isso quer dizer que em cada grupo de 100, vai haver aquela atualização. Por exemplo, 2%. Em cada grupo de 100, atualiza mais 2. 5%. Em cada grupo de 100, atualiza mais 5. E assim sucessivamente. Tá certo? A taxa pode ser ao mês, pode ser também ao ano. Certo? Então, vai depender do tipo de linha de crédito que se abre. E, inclusive, tem sistemas aí que a taxa é calculada ao dia. Tá? Prazo ou período de capitalização. É o tempo, né? Por exemplo, ao mês, ao ano, ao dia. Então, quando fala prazo, você tem que estar bem atento. Se a taxa está ao ano, seu prazo tem que ser também calculado em anos, certo? E aí, pessoal, para calcular os juros, como nós já definimos, né? Os juros, ele é calculado em função do capital inicial, né? Da taxa I, de porcentagem, e do período. Essa taxa tem um detalhe aqui, pessoal, que nós precisamos entender que existe. A taxa, como eu disse, ela é um valor percentual. Por exemplo, I igual a 2%. 2%, como eu disse, é um valor percentual, ou seja, em um grupo de 100. Eu posso escrever 2%, como vocês já sabem, 2 sobre 100, ou posso ainda escrever na forma decimal, 0,02. Então, toda vez que a gente for calcular os juros, eu tenho que pegar a taxa, que vai aparecer em porcentagem, e convertê-la ou na forma de fração, é o valor percentual sobre 100, ou na forma decimal. É esse valor trazendo a vírgula 2 casas à esquerda. Como não tem algarismos o suficiente, você preenche os espaços vazios com zeros, certo? Tendo J, os juros, né? C, o capital, e a taxa de juros,
E T ou N, no caso aqui a gente está usando T de tempo, né? É o período de aplicação, período de tempo em que o seu capital ficou aplicado, certo? E aí, pessoal, vem a outra ideia, que é o montante, que nós já definimos, né? O montante é o resultado final, em que você junta o capital mais os juros. Então, M é igual a C mais J. M é o montante, C é o capital e J são os juros, ok? Deixa eu só apagar aqui rapidamente o que eu escrevi na tela. Vamos lá, pessoal. Exemplo, né? Ó, bastante atenção. Desde o capital dado o capital inicial de R$ 4.500, aplicado durante 10 meses, com a taxa de 4% ao mês, o regime de juros simples. Para encontrar o montante, inicialmente é necessário conhecer os juros. Olha como é que a gente vai fazer para definir um montante. Mas antes disso, ó, eu tenho aqui 4.500, que é o quê? Que é o capital. Eu tenho 10 meses, que é o quê? Que é o período de aplicação. E tenho 4% ao mês, tá? Que é a minha taxa de porcentagem. Então, basta a gente utilizar essa fórmula. Juros é igual capital vezes taxa vezes o período de aplicação. Capital, 4.500. Taxa, 4%. Porém, olha o que a gente vai fazer. Vamos escrevê-la na forma de número decimal. Faz a vírgula, uma, duas casas à esquerda, 0,04. Vezes 10 do período, né? 10 meses. Então, se eu multiplicar 4.500 vezes 0,04 vezes 10, eu vou ter R$ 1.800. Isso quer dizer que 4.500 aplicados a 4% ao mês durante 10 meses vai render R$ 1.800. Isso quer dizer que o meu capital gerou juros de R$ 1.800. Agora, e o montante? Bem, o montante, pessoal, como você já sabe, ele é calculado com capital mais juros. O capital é de 4.500, os juros de 1.800. Tomando 4.500 do capital mais 1.800 dos juros, eu vou ter um total de R$ 6.300. Isso quer dizer que se alguém faz esse empréstimo, ele vai ter que pagar R$ 6.300 ao final dos 10 meses, ok? Deixa eu, mais uma vez aqui, apagar o que eu escrevi na tela. Atividade de número 1, pessoal. Bem, atividade de número 1 é o seguinte. Quanto rende a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples, uma taxa de 2% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses? Olha bem, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que entender, o capital, R$ 1.200. A taxa de porcentagem, 2%. Vou transformar 2% ou em fração ou em número decimal. Vou transformar em fração, esse exemplo aqui, só para você ver. Mas você pode usar como número decimal. Vale lembrar o seguinte, quando eu vou transformar uma taxa percentual em fração, é o valor dessa taxa sobre 100. Tá? No caso, 2%, 2 sobre 100. E o período de aplicação. Um ano tem quantos meses? 12. Então, 1 ano e 3 meses vai ter 12 meses mais 3 meses. 12 meses mais 3 meses vai dar um total de 15 meses. Então, calculando os juros, porque, e detalhe, nesse caso aqui, pessoal, quer saber quanto rendeu. Ele não quer o montante final, mas quanto rendeu. Vamos calcular apenas juros. Juros igual capital vezes a taxa vezes o período de aplicação. Juros igual capital, 1.200, vezes 2%, 2 sobre 100, vezes 15 meses.
Eu fiz esse exemplo aqui, transformando a porcentagem em fração, por causa desse detalhe. Nesse caso aqui, pessoal, eu posso fazer de forma simplificada. Eu posso colocar os zeros do numerador, os zeros do denominador. Eu simplifiquei o meu cálculo. Então, ficou, quando eu corto os zeros, 12 vezes 2 vezes 15. No caso, pessoal, 2 vezes 15 dá 30. 30 vezes 12 dá 360. Isso quer dizer que o meu investimento vai render R$370, tá certo? R$360. E como eu sempre gosto de dizer, né? Caso você tenha necessidade na hora de anotar, você pode, sem problema nenhum, pausar o vídeo, né? Enquanto isso, eu vou apagando aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando. Exercício 2. Ó, um capital de R$400, aplicado a juros simples durante 5 meses. A uma taxa de 4% ao mês. Resultou no montante após um certo tempo. Qual foi o montante? Nesse caso, como quer saber o montante? Nós vamos fazer 2 cálculos. O cálculo dos juros e depois o cálculo do montante. Certo? Juros, como você já sabe, é capital vezes a taxa vezes o período de aplicação. Capital 400, taxa 4%. Nós podemos escrevê-lo em forma decimal ou em forma de fração, tá? Vezes o período de 5 meses. Eu aqui nesse caso, como você vai observar, eu transformei o 4% em 0,04, fazendo a vírgula uma, duas casas à esquerda e preenchendo os espaços vazios com zeros. Ficou 400 vezes 0,04 vezes 5. No caso aqui, pessoal, os dois zeros do 400 anulam os dois zeros do 0,04. Vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 vai dar 80. Tá certo? No caso, terminar o exercício, vamos calcular o montante. Montante, capital mais juros. O capital investido 400, mais os juros 80, nós teremos 400 mais 80, 480. Quer dizer que o montante final foi de R$480, certo? Tomou capital mais juros. Como eu sempre gosto de dizer, caso tenha necessidade, dê uma pausa para suas anotações. Exercício número 3. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$1.200 aplicado no regime de juros simples, uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Então, vamos lá, né? Deixa eu pegar a canetinha. Então, no caso aqui, pessoal, quer saber o montante. Então, eu tenho que fazer duas contas. A conta para os juros, que é capital vezes taxa vezes o período de aplicação, e depois tem que fazer o outro cálculo, né? Montante igual a soma, né? Capital mais os juros. Primeiro, então, fazendo o cálculo dos juros. Juros igual. Capital investido foi R$1.200. O R$1.200, ele tem duas casas decimais, né? 2 zeros, não precisa colocar, não tem essa necessidade. 2%, vamos trabalhar ou em fração ou em forma de número decimal. Eu vou mais uma vez aqui trabalhar, pessoal, em forma de número decimal e explicar para vocês por que a gente, em forma fracionária, e explicar para vocês por que a gente eliminou os 2 zeros no exercício anterior, tá? Vezes o período em que o dinheiro é aplicado. Bem, pessoal, aqueles 2 zeros do lado esquerdo, do 0,04, é a mesma coisa de 100 na fração. Eu corto os 2 zeros do 100, corto os 2 zeros do 1.200. Ficou 12 vezes 2 vezes 10. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 10, 240. Isso quer dizer que os juros, então, serão de R$240, certo? E para a gente finalizar, montante igual, capital, 1.200, mais os juros, 240. 1.200 mais 240, como, claro, vocês já sabem,
R$ 1.440, certo? Então, esse investimento rende R$ 240. O valor final, somando o investido mais o que rendeu, R$ 1.440, certo? Deixa eu apagar novamente a tela, para a gente poder dar continuidade. Se você tiver necessidade, claro, pause o vídeo. Certo? Então, é isso aí, pessoal. O último exercício, porém não menos importante. Agora, o capital ele é de R$ 5.000, aplicado, né, a uma taxa mensal de 3% durante 12 meses. Aqui pede para a gente fazer as duas coisas, determinar o valor dos juros e do montante. Então, vamos lá, vamos nos juros primeiro. Juros igual capital vezes a taxa vezes o período de aplicação. Montante, capital mais os juros. Então, nós teremos de juros, capital, R$ 5.000. 1, 2, 3 zeros. Vezes a taxa, 3%. Eu gosto muito de trabalhar também na forma fracionária, 3 sobre 100. Lembrando que porcento é por 100, ou seja, sobre 100, vezes 12. Nesse caso, como eu tenho zeros no numerador e zeros no denominador, eu vou simplificar. Ficou 50 vezes 3 vezes 12, tá certo? 50 vezes 3 vezes 12. Vamos fazer a conta, né? 50 vezes 3, beleza, né? 150. E 150 vezes 12. Seria o mesmo que 150 vezes 10 e depois 150 vezes 2. 150 vezes 10, 1.500. 150 vezes 2, 300. 1.500 mais 300, 1.800. E aqui, nesse caso, eu tenho juros de R$ 1.800. Certo? Então, teremos um montante igual, capital, R$ 5.000, mais os juros, R$ 1.800, totalizando um montante de 5.000 mais 1.000, 6.000, né? Mais 800, R$ 6.800. Respondendo à pergunta, determine os juros. Os juros são de R$ 1.800. E o montante? O montante é R$ 6.800. Tá certo? Então, pessoal, nós encerramos por aqui, né? Mas esse momento, assistam com atenção, né? Se for necessário, assista o vídeo novamente, tá bom?